Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Todos bem? Tudo certo? Na medida do possível, né, professora? Ai, ai. Pessoal, o que vocês acharam da prova? Ô, professor, aquela prova lá, ué, deu um trabalhinho pra fazer, hein? Deu um trabalho? Ah, vocês não conseguiram ver a Valeu. nota ainda? Não tá no sistema Ué, ainda. Não sei, professora, nem cheguei a olhar. Deu trabalho, olha. Gente, não era a intenção Mas fazer credo, trabalho na professora. prova. Credo, professora. Mas eu vou fazer assim. É porque depois que... Assim, Vocês- a professora vai fazer fácil, né? Aí Como? chega lá... a professora vai fazer fácil, né? Chega lá, bom. Não. Ah, gente, vai dizer, tava tão difícil assim. Tinha uma que a gente questão vai lá explorar mesmo, um lá que eu pouco. não sei do que era. Ah, não me lembro mais o que era, mas aquela eu pensei pra fazer aquela, meu Deus. Tá. Então, vou fazer assim. A princípio já era para vocês estarem podendo ver a nota, né? Eu vou olhar aqui depois no sistema o que aconteceu. Ah, mas, professora, todo mundo foi bem, né? Todo mundo tirou 8 pra cima, tá suave. Eu olhei ali as notas, tinha bastante nota boa, agora eu não olhei Então, tá bom. todas, assim. E só não entendi ainda por que vocês não viram a nota. Por que não foi automático para vocês. Mas Eu vou entrar aqui no meu sistema aqui pelo celular, mas acredito que não esteja ainda não, professor. Não tá no sistema ainda a nota. Ué. Acabei de entrar aqui no celular e não tá a nota. Não. Eu digo não no sistema ali de digitar a nota, mas tipo depois que finaliza já vai a... Porque A nota. já vocês Ah, conseguiriam entendi. ver. Ah, Ainda tá. não deu para ver isso? Eu acho que é... Não, sabe por quê? Por quê? Creio eu, porque tinha 3 dias para fazer, certo? Uhum. Aí, tipo, eu fiz a prova no primeiro dia, na primeira hora, e tem alguém que vai fazer depois, eu consigo passar a resposta certa para essa pessoa. Daí o sistema, acho que ele impede que, que as respostas sejam divulgadas. Aí a nota também não sai. Eu acho, não sei. Eu vou fazer isso. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou comentar. Essa semana eu botei uma aula gravada ali para vocês, tá? Porque eu até vi que não ia dar para... Oi? É porque a professora gosta muito da gente, daí colocou outra aula. Não, é porque assim, a gente tinha que recuperar um sábado, tá? Porque a gente não teve aula um sábado de abril. E aí eu tinha dado a ideia da gente fazer no dia 12, no dia dos namorados. Só que aí o pessoal não se manifestou, se queria ou não. Aí quando foi no dia 12, aí teve uns alunos, professora, vai ter aula hoje? Acho que um deles fui eu. Porque eles não são românticos, sabe? Eles não queriam comemorar. Deixa a professora aproveitar, né? Aí, A gente pensou na professora. Vocês pensaram em mim, né? Aí no fim Imagina. acabou que a gente não fez, né? Ali Deu ruim, senhora? E aí por isso que eu postei a aula para vocês, porque eu vi que não ia dar muito certo ali depois a gente organizar um outro dia, tá? Mas não, eu vou tranquilo, fazer assim, agora no início da aula eu vou dar uma revisada, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ver essa aula que está gravada. Alguém aqui já viu? É aula 11? Hã? É aula 11 ou outra? É aula 15. Tá, não olhei essa ainda. Daí, então eu vou dar uma revisada nessa parte para a gente poder entrar na aula de hoje e aí depois a gente comenta a prova, tá? Beleza. Então vou dividir aqui com vocês a tela. Apareceu aqui para vocês a apresentação? Apareceu. Tá. Então, gente, essa aqui é a aula que eu passei para vocês, tá? Ela tá... Se eu colocar no modo apresentação aqui, como ela tá gravada, vai começar a falar aqui
Aí não vai dar uma confusão. Então, eu vou passar assim mesmo, sem o modo apresentação, tá? Agora, sim, a gente tem, no caso, essa aula, que eu já gravei, né? Que eu vou fazer uma breve revisão. A gente tem a aula de hoje e a gente tem a aula da semana que vem, do dia 26. E no dia 27, eu pensei da gente fazer a nossa prova de corte, tá? Sendo que, claro, ela vai ser o assunto que eu vou dar ali no dia 26, se ele entrar na prova, ele vai entrar com bem menos intensidade, porque vai ser só um dia, né? Então, mas só para a gente conversar aqui, né? O que a gente vai falar, né, nessas aulas? O que eu falei nessa aula e que a gente vai seguir falando? A gente vai entrar nos ciclos de fases de criação de bovino de corte, tá? Então, a estrutura das aulas de gado de corte, elas são um pouco diferente, assim, da parte de leite, que o leite, ele acaba sendo um pouco mais complexo, né? Tem muita informação, assim, que a gente tem que repassar com detalhe. E o gado de corte, ele não é tão simples, né? Porque bovino, imagina, não tem como ser tão simples assim a criação de bovinos, mas, de uma certa forma, a gente consegue organizar melhor. E aí a gente vai falar um pouco, né, sobre essas diferentes fases, e nessa essa aula que está gravada, eu estou falando muito sobre a fase, especificamente sobre a fase de cria, né? Então, as 3 fases de bovinocultura, né? Tem gente que trabalha só com o ciclo de cria, que produz bezerro, né, para vender o bezerro. Tem um pessoal que trabalha com a recria, que eles vão recriar, né, vão comprar bezerro e vão recriar. E esse pessoal que trabalha com a recria, eles podem tanto trabalhar só com a recria, quanto eles podem trabalhar também com a recria e terminação, que é também chamada com a engorda, né? Que acaba ali unindo a fase de... A principal diferença aqui, né? É que nessa fase da cria, a gente tem... Quais são os animais que a gente vai ter envolvido, né? A gente vai acabar, dentro dessa aula de manejo, a gente vai acabar falando sobre as interações que existem entre nutrição e reprodução, porque elas são, tipo, praticamente não se separam, tá? E também se o animal ele não tem saúde, fica complicado, e são coisas que vão se conversar muito aqui, tá, gente? Na fase de cria, o que a gente vai destacar é que é a fase que a gente vai ter um cuidado muito grande com foco na reprodução, tá? Então, a gente tem... Por quê? Porque essa fase é a fase que a gente vai estar dando... Quem são os animais envolvidos, né? É a vaca, que também é chamada de matriz, e que ela vai gerar o bezerro, né? Que vai ser futuramente lá o nosso animal que vai ser abatido. Ou recriado para reposição, que aí vamos entrar na aula de hoje. Então, eu falei muito disso aqui para vocês, tá? Esse gráfico aqui que eu mostrei, já mostrei isso em outra aula também, né? E isso vai acompanhar a gente praticamente toda vez que a gente pensar, tá? Na parte do crescimento do animal, eu quero que vocês sempre tenham em mente esse gráfico aqui, que ele vai ser... Já põe aí um asterisco que ele vai cair na prova. Por quê? Porque ele praticamente ele faz um resumo do ciclo de criação de bovino. Então, por que eu estou falando isso? Porque o crescimento, né, tudo que a gente quer que é uma vaca saudável, parindo um bezerro bom, vai criar um bezerro bom, né, vai criar um animal pesado, vai ter uma boa habilidade materna, vai cuidar dele, vai ter boa produção de leite, vai gerar um bezerro mais pesado. Só que quando a gente fala em crescimento, às vezes a gente esquece que o crescimento, na verdade, ele começou dentro da barriga da mãe dele. Então, esse crescimento, tá? Isso tenho muito em mente, que existe o crescimento que a gente fala que é o crescimento de hiperplasia, que é a hora que dentro da barriga da mãe, né, está sendo gerado ali um número de células, né, que vão originar depois o nosso tecido muscular, o tecido adiposo, tá? E aí, esse número de tecido ali, ele vai ser limitado. Então, o que isso vai depender disso? Depende muito da genética que a gente está utilizando. Então, os animais, de certa forma, né, todo mundo também, a gente vem com
uma certa, principalmente nessa questão aqui do ganho de músculo e ganho esse ganho muscular, né? O número de células é limitado. Depois, as outras fases, essa célula ela vai hipertrofiar. Então, depois que o animal nasce, né? Ele já tem um número de células que vai crescer. Só que essas células vão fazer o quê? Vão crescer, né? Então, elas vão sofrer hipertrofia. E aí, por que esse gráfico ele é tão... Você pode ver que ele assim cresce, né? E ele tem assim a parte mais a laranja ali, que é a parte de crescimento muscular, ela é bem acentuada, porque aqui a gente vê um crescimento e um ganho de peso muito rápido nessa fase aqui. Porque esse ganho de peso ele está sendo em músculo, tá? Então ele é muito mais fácil você fazer um animal ganhar músculo do que depois ele ganhar em tecido adiposo, tá? Tanto é que na hora de que ele começa a ganhar o tecido adiposo, que já é a fase da engorda, já é a fase da terminação, a gente já começa a ver que essa curva ela meio que cai um pouquinho, tá? Então essa aqui que é a grande sacada, tá, desse gráfico. Podem ter certeza que vai cair. Então eu expliquei para vocês aqui, né, uma coisa que ficou muito, que eu falei muito sobre uma das principais formas de se manter uma organização, tá, na fazenda, assim, tipo, na parte de cria, né, é você ter um controle reprodutivo. Então, nessa aula aqui, depois, quando vocês olharem, né, com mais detalhe, vocês vão ver que falei do... Eita, já passei. Tem a questão do planejamento, né, porque é o momento que vocês vão olhar e vão ver quantos animais eu tenho, quantas vacas existem, se emprenhar todas, se todas conseguem também parir, quantos animais vão ter, é a hora de que se faz um planejamento no sentido principalmente de pastagem, né? No sentido de nutrição, como é que eu vou ter espaço para todo mundo, qual que é o período que vai nascer. Então, por essa questão aqui que a gente precisa prever mais ou menos, né, como é que vai ser, a gente tem uma solução, né, que é a chamada estação de monta. Então, está explicado direitinho nessa aula, mas resumidamente, o que é o objetivo da estação de monta? A estação de monta é organizar, a gente vai organizar os animais, vamos tentar assim, vamos estabelecer períodos, em vez de deixar os animais, no caso, na maioria das regiões, em muitas regiões que vai utilizar a monta natural, em vez de deixar a vacada com um touro o ano inteiro, de forma que você, às vezes, nem sempre você vai conseguir, né, saber exatamente quando foi a data de cobertura para poder fazer um planejamento adequado, né? Então, uma grande solução é usar a estação de monta. E o objetivo da estação de monta é melhorar a questão assim de manejo. Então, vamos estabelecer tantos meses, de 3 a 4 meses no ano, a gente vai estabelecer que as vacas a gente vai focar só no objetivo de emprenhar as vacas. E aí, essa estação de monta, né? Depois, da mesma forma que a gente vai ter uma estação de monta, depois a gente vai ter uma estação de parição, já que os animais emprenharam tudo numa mesma estação, depois a gente vai ter estação de parição. E assim a gente vai organizando, aí vai ter a estação de desmame de animais, então por aí vai se fazendo, tá? Então, gente... Professora, Oi. eu vi ali em cima ali que tinha... A professora passou assim, ó, Uhum. não falou, mas enfim. O que é o IATF? O IATF, tá, já falo aqui. É assim, eu fiz aqui, porque assim, a reprodução dos animais, né? Ali a gente está falando na fase de cria. Nosso objetivo da fase de cria, tu tem vacas e o que a gente tem que fazer é emprenhar essas vacas, né? Para ela poder gerar os bezerros. Aí a gente pode utilizar, né, a monta natural, que é bastante utilizado em várias regiões do Brasil, né? E também utilizar a inseminação artificial ou a IATF, né? Qual é a diferença aqui da IATF? A IATF, você vai fazer inseminação artificial, só que é em tempo fixo. O que isso significa? Significa principalmente que você não vai precisar observar cio, porque
essa aqui é a principal estratégia da IATF, né? A inseminação artificial para tu fazer, tu tem que... Geralmente a gente olha de manhã, por exemplo, a vaca está manifestando ali um sinal de cio, né? Aí, mais ou menos, se tu viu de manhã, o animal aceitou a monta, tá? Aí tu pega e insemina de tarde, né? Esse aqui é o manejo básico de inseminação artificial, né? Sempre respeitando. Viu de tarde, insemina mais ou menos, dá um intervalo de 12 horas, né? Mas tu tem que cuidar o cio, né? Então, por exemplo, a vaca de leite, isso é tranquilo, né? A gente vai... Assim, é mais tranquilo, no caso, porque traz os animais para a ordenha todos os dias. Mas em gado de corte, isso não é muito facilitado, né? Porque, de certa forma, não maneja os animais todos os dias, assim, diretamente, as vacas. Então, o objetivo da IATF é faz um protocolo com hormônios reprodutivos, né? E aí você elimina a necessidade de observar o cio dos animais. Então, por exemplo, comecei a induzir a fazer um protocolo. Tem vários tipos, tá? Mas vamos dizer que tem uns que dura assim de 8 a 9 dias, tá? E aí eu tenho horários para tudo. Eu tenho um horário para fazer a primeira injeção de indução de hormônio. Eu tenho, depois de 48 horas, eu vou ali e faço um outro manejo. E aí, lá no meu 8º ou 9º dia, eu só chego naquele mesmo horário e insemino. Então, eu não preciso observar o cio. É essa a grande diferença, tá? Ô, professora, Oi. daí dá para pegar um lote de animais, por exemplo, lá de 10 vacas, tanto em gado de corte como em gado de leite, e fazer esse mesmo processo para inseminar tudo de uma vez só, não? Dá sim, dá para fazer. É? Justamente por isso que ele torna tão mais fácil o manejo, né? Porque você consegue otimizar ali o manejo dos animais para fazer inseminar tudo de uma vez, né? Isso é bem interessante, Sim. né? Até assim, a gente vai ter umas aulas extras, né? Agora eu não sei quando é que essas aulas extras vão entrar, né? Assim, a gente, depois que termina a prova ali, a N-1, acho que em toda a disciplina vocês vão ter algumas aulas extras, né? Que foi programada, não sei se em todas, mas a gente tem ali umas, e a gente tem uma que vai ser só sobre reprodução. Daí eu acho que vai ser, que eu vou fazer reprodução comparado tanto assim, o que é usado bovino de leite, que é usado bovino de corte. Mas IATF utiliza nos dois. Certo. Ô, professora, outra coisa. Tipo assim, na bovinocultura de corte, o cara percebe que eles usam muito a monta natural, né? Mas, tipo, ele utiliza a monta natural por ser mais vantajoso economicamente do que utilizar um IATF ou uma própria inseminação artificial, ou às vezes é por questão de manejo mesmo? Olha, a Ô, questão... Mazuco, no meu ponto de vista é questão de manejo, né? Por exemplo, a vaca de leite, tu tem contato com ela, tu tá trabalhando e olhando para elas, né? E, por exemplo, o gado de corte, para quem tem aí uma terreno de 100, 200, 300 hectares, fica meio complicado para tu andar pegando todo dia para andar inseminando, né? E aí o touro faz o serviço, mas funcionaria bem a questão e esse aí do IATF, né? Uhum. Sim. Ah, entendi. O Juliano, tu utiliza a monta natural, isso? Isso, é Uhum. monta Aí fica o ano mesmo. todo? Lá, sim, o meu pai tem 4 touros, né? Uhum. Chega ali pelo dia 15 de outubro, Sim. ele leva para o sítio para fazer a monta. Aí a gente reparte mais ou menos um touro a cada 30 vacas, né? Ah, sim. Aí as vacas começam a criar de agosto a outubro. Aí Sim. a vaca escapa do inverno, né? Sim. Uhum. Ah, sim. Ah, tá. Vocês expõem esses touros em outubro. Começa em outubro, isso? Isso, começa em outubro, a época de Ah, tá. monta. E esse fica Sim. lá no sítio até em fevereiro, março. Aí separa, Sim. né? Porque na hora de vender, aí é tudo num lote só, né? Sim. Uhum.
Então, Juliano, mas daí como é que tu sabe que a vaca tá emprenhada? É que acima, Zuco, que nem a gente solta, se todas as outras pegam cria e ela não pega, ela tem algum problema, né? Se é da mesma idade e é do mesmo lote, né? Uhum. Mas não tem como tu saber assim na hora se ela emprenhou. É só quando as outras Não, começar não. a ganhar o terneiro, então. Ao passar do tempo, você vai percebendo que ela vai ficando mais gorda, mais, né? Uhum. Ah, Uhum. vocês não fazem diagnóstico de gestação? Não Sim. faz, não. Uhum. Sim, entendi. Mas e tu acha que é mais pelo custo, a pergunta do Mazuco, né? Se a questão se o preço, né? Acho que tu falou assim, se compensa mais inseminação, né? Ou monta. No ponto de vista do Juliano, é mais pela questão do manejo, né? Quando tu tá Uhum. Isso falando de é estar assim, cuidando dos animais ali. se tivesse, por exemplo, mais duas pessoas para ajudar, Sim, talvez tivesse um touro manso de cabresto para fazer as coletas, né? Que é sim, mais viável. Por exemplo, um touro hoje na bom aí registrado tá na média de 8 a 10 mil reais cada touro, né? Se eu sim, conseguisse ter só 2 touros, tirar sêmen e conseguisse fazer tudo IATF, eu ia ganhar bem mais dinheiro, né? sim. No meu ponto de vista. Uhum. Sim, sim. É, mas é uma questão, a maioria eu tenho uns dados assim mostrando que no Brasil a maioria dos bezerros eles são oriundos de monta natural. Assim, grande Natural, né? parte é. Agora, eu não sei se essa questão, se é mais uma questão ali que eu tá falando de manejo, uma questão financeira, não sei dizer, mas que a maioria é monta Uhum. natural. E que até Isso, tem. isso. E a maioria da monta natural ainda dá muito problema de infertilidade nos touros, né? A Uhum, maioria dos produtores rurais não faz exame andrológico, né? Para saber como que tá o sêmen do touro, né? é, pois é. Mas então, eu acho até que o trabalho com o touro, assim, né? O cuidado que tu tem que ter a mais com o animal, pelo menos assim, em vaca de leite, se tiver que escolher entre ter um touro e fazer inseminação artificial, nossa, nem assim, eu acho que nem tem chance de querer o touro, porque o manejo que tu vai ter que ter com esses animais, assim, eu acho que não compensa. Se for no leite, Assim, né? professora, Eu É é acho. a minha bastante visão, incomodação, né? É. é a minha visão O ano no passado gado. a gente perdeu um touro. Aí eles começam a se brigar bastante, né? E Sim. começaram a brigar lá, um empurrou o outro, caiu de um barranco, acho, de uns 6 metros e se quebrou inteiro. Aí não aguentou pouquinhos dias, né? É complicado o manejo. Eles Aí são. lá, por exemplo, é vizinho perto também, né? Sim, Briga, é aqueles rolos, né? sim. O, o Gustavo estava falando alguma coisa. Assim, professora, eu concordo contigo na parte quando a professora falou de gado de leite ali. Sei lá, eu não sou muito fã de touro para gado de leite, né? Sim. Porque assim, ó, eu prefiro inseminação porque tá sempre chegando tecnologia nova no mercado, Uhum. tanto para inseminação. Então, assim, ó, com o passar do tempo, o cara tá sempre pegando sêmen de touros de genética melhor, entende? Então, Uhum. provavelmente, tu vai tirar bezerros melhores. Aí Sim. é o seguinte, no gado de leite, daí tu tem que comprar um touro e tem que achar um touro bom, né? Não é qualquer touro rapé aí Sim. do vizinho aí que já vai dar, né? Eu penso dessa forma, para mim tem que ser coisa boa, né? Tem que ter raça Sim. boa. E daí depois tu começa a tirar as crias, dali a pouco já tem que trocar, porque depois as filhas aí já outros aí não conseguem Uhum. mais cruzar. Mas a minha visão principal o que é trabalhar com inseminação, porque tu tá sempre pegando tecnologia nova, tá sempre vindo coisa nova, né? Você tá sempre buscando por produtos melhores para inseminar as vacas, né? Uhum. Sim. Mas é verdade. Tem até aquela frase que fala assim, cada. Tem muito sêmen importado, né?
Sim, tu pode usar Como é que é, praticamente professora? no mundo inteiro. Essa questão, tu pode usar o touro, tipo, chega para nós aqui o touro do campeão lá, neozelandês, sabe? Chega, tu utiliza sêmen de touro do Canadá, não sei por onde. Eita, tem 10 minutos aqui essa reunião. Sim. Tipo, realmente é muito mais fácil, né? Pensando num ponto de vista de melhorar geneticamente, a inseminação artificial sempre vai ser melhor, né? Mas então, esse aqui eram os pontos, tá? Aí, Uhum. Ô, professora, oi. assim, ó, tem algum estudo que indique até, tipo, eu tenho poucos animais. É mais interessante ter um touro, economicamente sendo mais viável, ou fazer uma inseminação? Tem alguma informação referente a isso? Ou vai de produtor para produtor? Acho que é o caso, assim, de se pensar, né, no tipo de produção. Primeiro, assim, quantos animais tem, né? E pensando nessa, que nem o Juliano falou ali, deu valores de touro, né? Assim, por exemplo, um touro bom, ele falou entre 8 a 9 mil reais, né? Falou assim, tem animais muito mais caros também, tem animais mais baratos. E eu, eu acho que se for pensar assim no custo, se são poucos animais, né? Se é uma coisa assim mais pequena para médio, o preço que se vai pagar num touro e o trabalho que tu vai ter que ter com ele lá, porque um animal inteiro ele te dá muito mais trabalho com negócio de cerca, com incomodação com o vizinho e tudo mais, né? Eu acho que valeria mais a pena fazer o uso investir, em vez de pagar aqueles 9 mil no touro, né? Investir em fazer um curso de inseminação artificial, que ele é acessível, né? Assim, inclusive tem muitas regiões que faz assim, o Senar, ele acredito que aí também em Santa Catarina deve ter, eles se organizam assim de fazer, por exemplo, se numa região tu consegue 12, pelo menos, sei lá, mais 6, 7 pessoas, eu não lembro, cada curso tem um número, tá? Mas eles vão de graça na região ali e dão um curso, por exemplo. E aí tu, Ô, em vez de... professora, Oi? eu acho que até a Unibab, tá? Tem curso de inseminação, se eu não me Ah, engano. é? Tem uns cursos rápidos que Que eu legal. tava olhando alguma coisa por cima, assim. Sim, Tem uns cursos rápidos e eu acho que tem inseminação de bovinos, inclusive. sim. Pois é, daí É, vale mais a pena do que porque gastar aquele dinheiro. Em vez de investir num touro, eu tentei convencer aqui, no caso, o, o avô do meu namorado, né, mora em sítio, assim. E aí eu tava assim, só que ele é mais resistente com a mudança. Então, eu acho que para a questão de produtor rural, a gente tem muita questão para as pessoas mais velhas, não produtor, mas para as pessoas mais velhas. A gente tem muita pessoa que viu a coisa sendo feita a vida inteira de um jeito. E aí tu propõe uma mudança, eles não aceitam com muita facilidade, né? Você tem que conseguir Sim. mostrar que, sabe, que é, e aí eu tentei convencer, ó, veja, porque ele também estava querendo comprar um touro, só que era no caso lá ele uns animais bem mestiços assim, então tem uma bezerrada que ele vende e também tira leite de vaca mestiça, tá? Aí eu fui mostrando isso, olha, né, melhor a gente pensar em fazer inseminação, porque lá tem o serviço tem inclusive o serviço, não sei se isso de repente tem nas cidades próximas de vocês, que é o serviço de aqui que fica no município, né, dentro da secretaria do município, da parte tem um setor que tem um inseminador. Então a gente comprava as doses lá de sêmen e o inseminador a gente comprava a dose na secretaria lá do município e fazia inseminação. Aí eu consegui convencer assim, né, de em vez de comprar um touro, porque tu vai gastar pra caramba com o animal, porque não é um animal barato. Uhum. E
tu vai ter todo o trabalho de estar fazendo cerca para bicho, tá cuidando, se não vai fugir, se vai fazer. Eu acho que acho que depende muito Depois do não dura muito perfil. tempo, né, senhor? Tem que trocar meio que já, né? Não fica muito tempo na propriedade. E ainda tem isso também, que precisa ficar ali, né? Com o tempo ele já vai se tornando a questão mesmo, tu vai utilizando o mesmo animal, né? Aquilo já vai te trazendo prejuízos com relação à endogamia, né? Isso é. Então, tentei convencer ele nesse sentido, até por um tempo deu certo. Mas aí depois o serviço lá de inseminação já começou a desandar. Então, não sei como é que vai ser o próximo passo, mas acho que seria mais ou menos isso, respondendo a pergunta do Fábio ali. Depende muito da ideia, né? Eu preferia sempre investir na inseminação porque eu acho que compensa mais. Mas que nem depende de cada fazenda, depende de cada realidade, né? Perfeito. Mais ou menos isso. Beleza, Sara. Obrigado. Então, por isso que nem a ideia aqui esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, né, que é do ciclo produtivo da vaca de corte. A ideia de se organizar uma estação de monta é ter, né, dividir ali as estações de trabalho, principalmente assim. Eu dei aqui um exemplo, tá? Que, por exemplo, de uma estação de monta que começa em dezembro, que é a fase ali que, vamos dizer, de dezembro a março. O Juliano falou que tu começa em outubro, isso? Aí tem gente que começa antes. Oi? Então, tem nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, 4 meses, pensando aqui na fase, né? 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, só destinado. O único objetivo vai ser emprenhar as vacas, vamos dizer assim. E não é pouco, é um objetivo bem que dá trabalho, porque existe toda uma questão nutricional dos animais que precisa ser assim atendida, tá? Precisa os animais poderem emprenhar. Então, aí mais ou menos calculando que depois esses animais vão ficar 280 dias, vão estar gestando, né? E aí, vamos dizer, em setembro ali, utilizando esse tipo de estação aqui de trabalho, né? A gente vai ter uma concentração de partos, começando ali em setembro e indo até dezembro, né? O ideal é sempre tentar emprenhar, fazer o máximo de esforço para emprenhar o animal no início da estação de monta. Sempre assim. Sempre preferir emprenhar ali dezembro, janeiro. Quanto mais cedo, melhor, né? E aí no final, ó, aí vamos dizer, pariu esses animais, né? E aí pariu em setembro, tá? E quando for no próximo dezembro, aí já você começa de novo uma fase de estação de monta aqui. Então, você começa de novo aqui, de dezembro a março, aquele mesmo sistema de querer emprenhar os animais ali, né? E aí vai ser o quê? Vai ser o que a gente vai ter a situação? A gente vai estar emprenhando uma vaca que está com bezerra ao pé, né? Porque ela pariu ali, nesses períodos ali de setembro, vamos dizer, e a gente vai tentar ali, né, emprenhar ela nessa próxima estação de monta. Aí, o que a gente tem que entender, né, é que esse animal, ele vai ter, pensando que o animal pariu ali em setembro, e quando for dezembro a gente vai fazer com que eles vão começar. Eu vou finalizar esse daqui, gente, que tá dando 1 minuto, tá? Para fechar aqui. E aí vocês vão lá para aquele link 2, que eu continuo dali a conversa. O link 2 ali, professora? Isso, link 2. Tá? Beleza.